tarde, boa noite, bom dia para quem vai assistir depois. Queria agradecer a toda a equipe da Febraban, a todos, a Denise, a equipe que está aqui por trás. A minha equipe, estão aqui dois robôs, o Nau está ali do lado e também o Galileu. E eu vou falar sobre aonde a IA generativa tocar, tudo vai mudar. Já está mudando realmente, se puder. Então vivemos um lugar que o mundo sempre mudou, mas nunca mudou tanto com a velocidade como está acontecendo agora. E como nós vamos trazer esse novo momento. Já já eu falo com a nossa querida Pepper, né? Que está ali, já está microfonada, no final vou falar com ela. Se voltar para o meu telão. E estamos vivendo uma janela econômica como nunca visto. Vários países já estão fazendo uma nova forma de calcular quanto será o PIB em relação à nova era da inteligência artificial. Falando de base de intelecto, falando de penetração na sociedade, e nós temos realmente uma janela como nunca visto. Eu vou trazer aqui conceitos que não vou poder me aprofundar, mas era quântica, era pós-smartphone, sociedade 5.0, indústria 6.0, o fim da lei de Moore. Isso está modificando a forma de fazer transformação digital, de fazer tecnologia e impactando também a sociedade. E se antes, todos esses conceitos de redes neurais eram conceitos que você precisava de uma equipe gigantesca, anos de estudo, agora vem a generativa e faz de conta que encolheu tudo isso que está acontecendo. Os carros no trânsito que precisavam de equipes gigantescas, agora temos uma onda de carros autônomos feitos pelas novas startups dessa indústria. E aqui trazemos essa IA Economy, que é a maior janela de prosperidade da nossa geração. Onde, por exemplo, vocês estão vendo, no principal circuito de Singapura, onde tem as corridas de Fórmula 1, um tipo de carro que não é o de Fórmula 1, mas muito similar, e essas corridas de 8 universidades para trazer a inteligência artificial. Vejam que os carros são totalmente autônomos, mas por que isso? Para que as ambulâncias, os caminhões, na vida real, criem mais velocidades. Se testam em circuitos como esse, para depois trazer essa economia da inteligência artificial. Um lugar que você não precisa saber de todas as palavras, mas o mundo realmente muda quando nós temos novos tipos de palavras, e agora vivemos um lugar onde isso vai impactar, por exemplo, a indústria, cidades inteligentes. Então, MLOps, LLMs, essa sopa de letrinhas. E como vocês viram aí, está um dos nossos robôs cachorros, ele é o mais avançado atualmente. Lá atrás ele chegou a custar $90 mil e o preço caiu radical. E aqui ele está ajudando pessoas, a polícia de Nova York está ajudando também a fazer segurança de engenharia em grandes fábricas e trabalhando em vários locais, onde, por exemplo, em São Paulo, procurando ratazanas, algumas delas do tamanho de um cachorro caramelo. Então a gente vive essa aceleração do digital. E aqui é a forma como os nossos roboticistas estão vendo, mapeando. Então sai a programação para entrar o aprendizado. E além dos NOWs, que nós temos nos nossos laboratórios, e também acreditamos que é uma indústria de 500 bilhões para os próximos anos. Uma indústria de robôs. E aqui no palco da Febraban Tech, em hologramas, como é importante a gente falar desse momento, qual é a nossa fábrica de robô, qual é o nosso projeto em relação a isso. E como chegamos até aqui? Se em 1950, Alan Turing fez o conceito as máquinas conseguem pensar, mesmo antes do termo inteligência artificial, que foi criado em 1956, depois do teste do café, teste do robô universitário, teste de procurar um emprego, sim, em uma das 6 inteligências, uma inteligência artificial já está nos superando, que é chamado da inteligência de repetição. Como esse robô que faz mais de 200 atividades domésticas e se ela realmente, você ensina 6 vezes, a partir da 7ª ela começa a aprender sozinho. E vai fazer um camarão melhor até no futuro do que um chefe que seja estrela Michelin. Nós estamos num local onde vocês estão vendo em Seul a Starbucks de lá, num prédio onde é um prédio de robôs e humanos. São 2 roboticistas, 2 profissionais da área de café e 100 robôs trabalhando conjuntamente. Não porque eles não gostam de pessoas, mas porque nós estamos falando de um lugar onde eles vivem o pleno emprego,
taxas muito pequenas e falta mão de obra que sejam profissionais para trabalhar nas lojas, né, nas cafeterias. Então isso nos fala de liderança ambidestra, que também foi muito falado aqui. E por isso que a Coreia do Sul, quando sai da sua grande guerra das Coreias, entre 1950 e 1953, se torna o segundo país mais pobre do mundo. E agora está vivendo a sua economia. Claro que são 52 milhões de habitantes, mas está vivendo esse conceito do pleno emprego. E aí começam essas discussões. Aqui vocês estão vendo as cenas mais longas do que aconteceram da greve em Hollywood. Não era para solicitar melhores salários, mas sim para solicitar que se regulamentasse a inteligência artificial. É claro que é importante a gente regulamentar a inteligência artificial, mas a PL que está hoje no Congresso, se passar do jeito que está, teremos muitos problemas no Brasil. Mas voltando a Hollywood, a deusa da ironia faz coisas fantásticas. Um dos cachorros que suportava os redatores era um cachorro de inteligência artificial. Mas o que nós estamos falando agora, eu fui pegar os empregos que estão abertos em Hollywood na área de tecnologia e inteligência artificial, empregos que pagam de $300 mil a $950 mil anuais e estão abertos há meses. Então temos uma sobra de emprego. E com isso a gente começa a falar de um debate muito importante. O desemprego tecnológico é importante, mas também tem os empregos frágeis. Os empregos frágeis são aqueles repetitivos que pagam menos de 4 salários mínimos no mundo e eles estão fazendo com que as pessoas cheguem no dia 20 e não tenham mais nenhum tipo de dinheiro no bolso. Estão vivendo de uma forma muito frágil. Então está na hora de trocar os empregos frágeis por esses empregos que pagam mais, senão teremos o efeito dos precariados. São pessoas que estão cumprindo seus deveres, mas estão ali revoltados com o status quo, com o que está acontecendo, e muito vem dessa nova onda da tecnologia. E com isso, começam movimentos. Aqui vocês estão vendo as cenas da primeira fábrica de robôs no Ocidente. Ela fica ali em Oregon, nos Estados Unidos, e ela vai produzir esse ano 10 mil robôs, ano que vem 20 mil, depois 40 mil, para fazer os trabalhos repetitivos. Está distante de nós, meus amigos e amigas? De forma alguma. Se vocês verificarem Blumenau, está faltando profissionais para trabalhar nas malharias das grandes empresas. Então está se colocando máquinas de costurar de inteligência artificial. Um lugar onde China e Estados Unidos disputando qual vai ser o tamanho desse mercado. Eles acreditam que são bilhões de seres que usarão blazers e saias de metal. E quem vai dominar essa nova tecnologia que vai ser maior do que a dos carros. Mas também não se preocupe, porque só temos a inteligência artificial estreita, as outras duas inteligências é apenas ficção. Acredito que por enquanto, mas vai demorar muito tempo. E aqui um dos momentos para você ensinar as inteligências artificiais usando o pensamento das crianças. Os primeiros 1000 dias de uma criança é algo que realmente tem uma hora aprendizado e é o maior machine learner da história. E ao mesmo tempo as dicotomias. Enquanto de um lado se coloca automação, robôs e IA generativa, o grupo LVMH está criando uma escola gigante, uma maison no centro de Paris, investimento de milhões de euros para colocar uma escola que faça realmente esse novo mundo, né, diferenciado, para que você possa criar costureiras, ourives e esse público. Então, estamos vivendo uma inércia da inovação radical aqui no Brasil, precisamos repensar sobre isso, porque o que está acontecendo no mundo é algo muito rápido e nós vamos ter que entender como que é o nosso projeto de nação, como que a gente vai trabalhar junto com esse século asiático que nos traz novas formas, né, de repensar. E aqui eu pego uns dados do Banco Mundial. A média é 4% apenas de pessoas que têm habilidades médias ou avançadas da economia da inteligência artificial, mas o Brasil está lá na lanterna, inclusive aqui na América Latina. Chegou o momento da gente começar a repensar sobre essas habilidades. Temos que entender uma China que está fazendo um projeto de nação envolvendo várias indústrias, envolvendo segurança nacional, indústria financeira, para colocar a IA generativa. E ao mesmo tempo, não ache que Estados Unidos e China não estão olhando juntos para isso. Se você pegar os dados, desde 2010, cresceu 4 vezes o processo de parceria entre projetos de inteligência artificial, robótica e também
de papers acadêmicos. Então, esses dois países resolveram agora fazer um alinhamento nessa área. E com isso, temos que repensar sobre as nossas startups. Só no ano passado foram 110 negócios que passaram de 2,5 bilhões de dólares. E quantas estão vindo para o Brasil? Quantas nós estamos desenvolvendo nessa nova era? As nossas startups até aqui foram fantásticas, mas elas fazem parte de uma era que está acabando e que não falava tanto de IA generativa. E para você que está me assistindo nesses 10 minutos, como será esse novo mundo? Executivos, gestores como vocês, são julgados pelo último quarter, pelo último ano fiscal, mas também serão julgados pela sua resiliência a curto prazo, serão julgados pelo seu pensamento estratégico também a longo prazo. E tudo isso cria uma dicotomia. E eu fui para um projeto na Suíça para falar sobre o impacto de todas as tecnologias que eu trouxe para vocês e trago aqui algumas habilidades, os soft skills. A primeira habilidade, nós falamos de serenidade. O mundo muda tão rápido que isso está criando uma série de problemas para o nosso pensamento. Então, ser sereno é muito importante. Alfabetização científica. Os cases que eu vou falar agora vão dar um caminho sobre essa alfabetização científica. E sai o design thinking e entra o design de algoritmo. Não tem o certo, não tem o errado. Tem os dados e tem a sua formação como profissional, ser humano, mãe, pai, todos os seus dogmas para tomar essas decisões. E com isso, nós caímos no que é o grande petróleo do século XXI, desse momento. Se lá atrás eram os dados, agora é a criatividade. Todos nós somos criativos e é como um músculo. Temos que treinar todos os dias. Nem todos nós somos inovadores, apenas uma pequena parcela, mas está tudo bem. Agora, criativo nós somos. E se misture a isso a outras habilidades da educação. Então, quando o Alvin Toffler diz algo que todo mundo fala em palestras, né, o analfabeto dos dias atuais seria aquele que não soubesse aprender, desaprender e reaprender, concordo com ele, mas também já começa a mudar. O mais difícil é um exercício realmente de humildade. Quem está aqui nos assistindo é o PIB intelectual da nossa indústria financeira, mas o mais difícil agora não é aprender coisas novas, é desaprender modelos que não cabem mais no século XXI. Posso assegurar, como professor de pós-MBA, de MBA, que tudo que nós ensinamos nos últimos anos está mudando completamente desde a pandemia para cá. E se você usar modelos antigos, te darão algumas respostas, mas a maioria não estão corretas. Então, precisamos aprender a desaprender modelos antigos. E com isso, se criar uma estrada do presente, não podemos ser seduzidos 100% pelo operacional e ter essa estrada também do futuro, que é esse conceito da excelência versus a nossa eficiência. E aí caímos no fim da lei de Moore. Como vocês sabem, Alan Moore, na década de 60, disse: a cada 2 anos nós teremos dobrar a questão do processamento, o poder de processamento. Agora acreditamos que isso está variando entre 90 a 140 dias. Isso faz conceitos como a Shaya, a primeira terapeuta de inteligência artificial. Ela trabalha no Cedar Sinai, que tem 975 leitos. Todos os leitos, infelizmente, para os pacientes estão lotados e não tem mão de obra para trabalhar lá se dobrasse o número de leitos. Então colocaram a Shaya para que ela possa fazer o primeiro atendimento. Os primeiros 5.000 atendimentos no primeiro trimestre de 2024 mostram o caminho entre essa conexão, a qual esse hospital disse: queremos que os nossos profissionais foquem nos problemas mais complexos, nos desafios mais complexos, e a Shaya faça a triagem inicial. Nós estamos falando de um lugar que uma sala de 3 metros em todos os estados americanos, você paga uma mensalidade baixa para os padrões americanos e você pode utilizar para fazer mais de 800 exames. E eles, com algoritmos avançados, com pensamento preditivo e IA generativa, te falam todos os exames que você fez, por exemplo, de pares de cromossomos, é melhor você procurar um oncologista, porque você tem probabilidade de desenvolver uma questão oncológica nos próximos 20 anos. Chegamos realmente na medicina preditiva prometida pelos gregos antigos. E com isso, nós começamos a mudar a alimentação. Vocês estão vendo a bioengenharia criando algo fantástico, um abacaxi totalmente cor-de-rosa, muito mais do que um enfeite. Ele tem DNA de tangerina, tem um número fantástico de antioxidantes e de vitaminas, e ele está mudando o conceito de alimentos. Fez com que aumentasse para a maior empresa
de frutas do mundo, 25% as vendas de abacaxi. É a inovação e a generativa mudando tudo isso. E uma inovação traz outra. Agora estamos falando de plantas, utilizando novos conceitos das fronteiras para falar sobre essa bioengenharia. E se você chegar hoje à noite na sua casa, vai ter ali uma planta fluorescente para você. Então essas mudanças fazem parte desse fim da era, né, da lei de Moore, e que também, além de GPT, tem o GLP, que é o que está por trás do Ozempic. São inúmeras, né, desses novos remédios que estão aí no mercado, mas isso vai criar uma hecatombe na nossa economia, onde num relatório do JP Morgan já se provou que quem toma o Ozempic, que é um outro tipo de alimentação, e a Nestlé criando uma área sobre isso, fazendo com que as pessoas deixem de ir em restaurantes, fast food, quem utiliza 80% a menos. Então vai mexer com a nossa indústria, com o nosso mundo. E aí o outro conceito, onde se 86% das pessoas já têm um smartphone no bolso, mesmo que não tenham saneamento básico, a gente chegou num momento de inflexão. E nesse momento de inflexão, vivemos o que é chamado o fim da era, né, a era pós-smartphone está acabando, e da computação natural. Pela manhã, né, N-Web falou um pouquinho da Humanai, mas além da Humanai temos mais de 40 empresas como essa. Essa daqui é um banheiro totalmente inteligente, onde ele tem uma série de processos, de sensores, e eles vão ter ali aquele conceito de entender sobre o que você está precisando. O espelho vai te dar aconselhamento, vai ver se você está motivado. Então, é IA generativa em todos os cantos. A Humanai, que foi lançada num desfile em Paris por Naomi Campbell, esse brochezinho que promete que você vai ter em milésimos de segundos qualquer informação sobre a Febraban-Tech, sobre os bancos, sobre arte. E além disso, eles já provaram que 6 pessoas sentadas numa mesa de jantar com idiomas diferentes e se comunicando com 97% de assertividade no que seria a tradução simultânea. Isso é o fim da Torre de Babel. A Pepper já está nos convidando a conversar. E aí o que acontece? Você está vivendo um lugar onde você vai poder atender usando essa ferramenta, né, a sua mão, uma mesa, uma parede branca. São mais de 40 empresas como a Humanai. Essa é só a pontinha do iceberg. E aí, bem-vindos à economia da inteligência artificial. Essa economia que vai acelerar tudo, vai reduzir custos, e começa com a nossa indústria. Estamos falando de Daniel. Daniel é o economista-chefe do principal banco suíço, e ele consegue aconselhar mais de 4.000 clientes simultaneamente. Ele é um avatar digital, o rosto humano tem mais de 230 modificações, ele já consegue ter mais de 220. Só que se a Suíça está acelerando, nós estamos vivendo agora o live marketing, onde todas essas meninas são de IA generativa, falam com sotaque o português do Brasil e fazem esses live marketings de mais de 12 horas seguidas. Aquela menina ali, da direita de vocês, está vendendo fraldas geriátricas. Posso assegurar que talvez você nem precise, mas ela começa a te convencer em poucas horas. Então vem vindo aí um novo tipo de live marketing que vai mexer. E a releitura da inteligência artificial para Rembrandt, tentando entender se realmente todos os quadros de Rembrandt são verdadeiros e fazendo releituras. Então, aonde a IA generativa tocou, nós estamos fazendo essa modificação. E aí, quero falar dessas inovações radicais, para a gente ir para a conclusão final. Todos os anos a gente faz uma tabela periódica de inovações radicais, e falar de futuro é algo complexo. Quando o Cartier, amigo de Santos Dumont, estava ali, um criando o avião e o outro criando o relógio de bolso, todos eles foram criticados, mas a inovação radical agora, vocês estão vendo a empresa no mundo que mais investiu em inteligência artificial no ano passado. Ela tem vários projetos, e um delas é esse carro que é híbrido, no sentido que a carroceria se desacopla do seu drone. E aí você vai poder fazer uma viagem, por exemplo, para a Ilha Bela, onde a carroceria fica do outro lado e o seu drone atravessa para a ilha. E o drone é seu, mas a carroceria ela faz parte da economia circular. Ela volta para um outro ponto. Nós estamos falando de um lugar onde as impressoras 3D estão fazendo foguetes que demoravam anos, agora em poucos meses, e caindo o custo radical. Com isso começa uma explosão do que seria a corrida espacial. E o que mais tem tocado nesse novo momento de mundo é o que nós estamos fazendo na área do AI para a natureza. Nós já temos algoritmos que reuniram profissionais multidisciplinares de veterinária de grandes mamíferos, neurolinguística, também de inteligência artificial, e nós já temos aplicações que vêm dos dados que foram coletados durante décadas
pelo aquário de Monte Rei, aonde você consegue compreender o que as grandes baleias azuis conversam entre elas. Já estamos conseguindo compreender o que subespécies ali de elefantes que ficam entre a Namíbia e também Botsuana conversam entre eles. É questão de tempo da gente ter uma conversa e estão se prometendo que o próximo passo é entender e conversar com os nossos animais domésticos. Mas uma inovação leva a outra. Se teve a internet das coisas, a IoT, agora tem a internet dos animais. 100 mil animais terráqueos, todos eles chipados, e eles estão ajudando dados sobre a preservação da natureza, mudança climática. Mas mais do que isso, alguns animais foram colocados nanocâmeras. Com isso, um tubarão que fica na região da Bahamas conseguiu gravar o que é o grande campo de uma alga marítima, que ela é essencial para remédios complexos da indústria farmacêutica. E com isso vai baratear aqueles remédios que a dose custa 6 milhões de reais. Estamos falando de mais prosperidade para todos. Então, queria falar também, por último, desse conceito que vai mudar tudo. A convite de uma grande empresa, eu fui ali ver o Summit, né, da IBM de computação quântica. O que eu acreditava que chegaria em 2030 já está batendo as nossas portas. Nós estamos ali misturando tudo que veio dos anos 60 para criar esse conceito da computação quântica. Um conceito que vai mudar, que vai se agregar à inteligência artificial e vai nos exigir novas palavras, nova educação. E fica aqui um desafio. Eu já sei que já temos os grandes bancos montando suas diretorias de computação quântica, mas está na hora de toda a nossa indústria se posicionar em relação a isso. Porque o que os governos estão fazendo é algo fantástico, prometendo mais empregos com melhores salários. E aqui tem vários projetos, aqui é o Centro de Computação Quântica Espanhol, nos Países Bascos. Então, qual é o nosso projeto como Brasil para essa área, que vai mudar tudo, e muito mais a cibersegurança também. E com isso precisa de novos profissionais. Fui buscar um paper da linha da fronteira do conhecimento. Se antes precisávamos dos makers, agora precisamos dos bailarinos e bailarinas. Aqueles que dão saltos de imaginação e criam conceitos que eu já disse para vocês aqui, que são conceitos fantásticos desse novo mundo. Tem 3 tipos de IA, só que a única que existe é a estreita, as outras são apenas teorias. Imagine se um dia a gente chegar a pelo menos a segunda ou a terceira. É uma mudança como nunca visto. E por isso está fazendo com que empresas montem áreas por exemplo, a Apple em Barcelona, 70% dos profissionais não podem ser vindos da Espanha ou dos Estados Unidos, para ter um pensamento realmente multidisciplinar. Então a gente começa a ver esse movimento das grandes empresas. Os países que não tiverem um pipeline de inovação radical ficarão para fora. O exemplo aqui no Brasil é da saída da fábrica da Rimova, por não ter o conceito da indústria 5.0 e 6.0. E como gestão, vai mudar tudo. Se você antes usava o que está à sua direita, esses conceitos, agora vai ter que usar coisas do conceito à sua esquerda, como Mathematical Think, Forecast corporativo de Foresight, Real Time, coisas que são difíceis porque as modelagens antigas não trazem isso. Eu fui lá no PMO, que fala muito sobre a nossa indústria de tecnologia. Ele é um projeto colaborativo. 2 desses criadores eram da NASA, são da NASA, e eles agora falaram, na era da IA generativa, da inteligência artificial, da computação quântica, temos que sair da era do controle, processos e ferramentas, que era o conceito do PMO até agora, e entramos no conceito de foco na dimensão humana, que passa por colaboração, formação de equipe, comunicação, cultura e aprendizado. Veja só que até uma NASA e os profissionais que usam PMO estão repensando a forma de administração. E queria chamar algumas atenções nesses últimos minutos. Temos que ajudar as gerações mais novas. É a primeira vez que na mediana mundial eles têm menos habilidades cognitivas do que seus pais. Recomendo um livro que o nome é grosseiro, mas ele é muito indicado, do ex-ministro da Educação francês, A Fantástica Fábrica de Cretinos Digitais, e de um professor de Stanford chamado May Interrupt, que fala sobre esse excesso que está acontecendo de pornografia, de jogos, e fazendo pessoas timidamente desajeitados, socialmente avessos a risco,
né? Além disso, temos que falar com a nossa academia, onde apenas 5,7% do último censo acadêmico estão fazendo o que nós chamamos da ciência de ponta da nossa indústria. 9 entre 10 das profissões acadêmicas vão mudar radicalmente. Não é que não vão deixar de existir, mas vão mudar radicalmente. E essa evasão universitária de 40%. Então, a China está dando saltos porque ela criou um conceito realmente de alta educação de fronteiras para esse novo mundo. E muito se fala sobre a ética, como diz, né, Marvin Minsky, se utilizarmos com ética tudo isso, nós teremos um mundo melhor. Marvin Minsky já se foi, professor do MIT, mas um dos criadores do paper, que fez o paper, né, que criou o termo inteligência artificial, em Dartmouth. E lá na universidade dele, junto ao MIT, Stanford, Harvard, criaram um fundo de ética de governança da inteligência artificial. Um lugar que estão falando que não podemos ter um pensamento reducionista sobre a singularidade, temos que ter um conceito de uma coevolução sobre a nossa inteligência com a confiança cerebral, um lugar onde precisamos pensar não só no impacto econômico, mas também no bem-estar de todos. Como já disse em outras vezes aqui no Febrabantec, a sociedade 5.0, ou o mundo será de todos, ou não será de absolutamente ninguém. Começa a falar sobre, né, não perpetuar essa desigualdade insustentável que está acontecendo no mundo, né, e também esse design de todos os participantes. Então, vocês estão vendo aqui pessoas que estão em empresas da primeira fase das mídias sociais, todos eram de ciências exatas, foram estudar ciências humanas, porque eles estão perguntando quem ensina a inteligência artificial. Essa é uma pergunta fantástica nesse novo mundo. E por último, a minha fronteira de conhecimento, de estudos, né, globais, é esse mundo complexo e multifacetado entre espiritualidade e ciência. A espiritualidade sem um conceito de religião. Nós começamos a entender vários desses conceitos, né? E o primeiro deles foi a dissolução entre o físico e o invisível. Nós começamos a entender com o trabalho de duas professoras médicas, né, de Boston, onde elas entenderam que a longevidade, a qualidade de vida, a saúde, passa por gentileza, otimismo, perdão, gratidão. Tudo que parecia que saía de uma palestra de motivação, agora está provado pela ciência. Nessa biologia da bondade, que fazer o bem faz bem, né, a gente começou a fazer perguntas que são realmente essas perguntas que fazem esse mundo confuso entre a condição humana e a exploração científica. Paramos em Londres, na Segunda Guerra Mundial, no meio das blitzes nazistas. Foi um momento de Londres que menos teve pessoas que estavam com problemas de drogas, de álcool, que estavam internados nos sanatórios, que era o nome para os hospitais de saúde mental da época, porque quando acabavam as blitzes, todos os londrinos saíam dos seus bunkers. E eles iam ajudar um outro, independente se um era trabalhista, ou se era esquerda, direita, ou se era... de qual classe eram, todos eram essa colaboração, que é realmente a colaboração que traz o sentido para essa nova era. Nós começamos a fazer perguntas, como, por exemplo, as falhas que tiveram de cibersegurança nas agências de segurança nacionais de grandes países, que deram conceitos e imagens que são imagens que nos chocam. Quando perguntaram para Carl Sagan se ele acreditava que existia vida inteligente fora do planeta Terra, ele sabiamente disse: será um grande desperdício entre quinquilhões de estrelas ter vida inteligente apenas no pálido ponto azul. 5% das imagens vazadas, de acordo com essas agências, eles não têm ideia de como essas imagens, que tecnologia que é. Os outros 95% foram comprovados que eram falsos, mas aqui tem perguntas que são importantes nessa aldeia cósmica. Outras perguntas que nós fizemos para a supercomputação, se existe Deus. E as respostas são fantásticas, como foi perguntado para um grande escultor francês, se ele acreditava em Deus, ele disse: eu não acredito, eu sei. E agora a ciência está nos dando os caminhos do saber sobre isso. Então, bem-vindos às escolas atomísticas, às escolas da Grécia Antiga, aonde nessa era que nós precisamos da inteligência verdadeira humana, entramos no sensível, no inteligível, na razão, na emoção, no real, no imaginário, no atomístico, nesse lugar
que sempre eu falei em todos os meus livros sobre uma nova humanidade. Se a primeira humanidade foi agrícola, vivemos ela ainda, depois foi industrial, depois foi tecnológica, estamos caminhando para uma humanidade cyber-espiritual, que a gente vai ter agora respostas realmente de coisas que eram invisíveis para nós. E além disso, como dizem alguns professores lá fora, se primeiro foi a vida biológica, depois a cultural, que nasce ali na Grécia Antiga, na Índia Antiga, agora são as fronteiras também espaciais, e nós teremos a inteligência artificial nos suportando sobre isso. E concluo com o mais importante, se um tipo de inteligência que é repetitiva, lembre-se que nós temos 6, vai ser, as máquinas serão melhores que nós, temos que desenvolver as outras inteligências. Como foi colocado no final da Segunda Guerra Mundial, em cartazes em toda a Europa, uma menina carregando a sua baguete, o seu leite, depois de anos de guerra, e ela estava ali orgulhosa, e estava escrito nesse cartaz: sejamos honestos, mesmo que outros não são, mesmo que outros não serão, mesmo que outros não possam ser. E como disse Nietzsche, aqueles que foram vistos dançando, foram considerados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Muito obrigado, Febrabantec, a todos vocês. Temos alguns segundos, queria falar um pouquinho com a Pepper agora. Foi legal, pessoal? Gostaram? Como que está aí no palco? Obrigado, obrigado. Dá para focar um pouquinho na Pepper ali? Queria fazer uma pergunta para ela. Pepper, se apresente para as pessoas, por favor. Olá, eu sou a Pepper, um robô humanoide com inteligência cognitiva. Tenho quase 1,20 m de altura e aproximadamente 30 quilos, como uma criança para vocês. Tenho sensores de toque na minha cabeça, nas minhas mãos, no meu tablet e nos meus pés, para me ajudar a locomover. Além disso, consigo detectar e evitar obstáculos utilizando meu sonar. E antes de fazer outra pergunta para a Pepper, será que o nosso cachorro pode andar aqui no meio da plateia, aqui embaixo? Que aí eu enxergo ele aqui, na minha frente. Pode descer o palco um pouquinho. Vem aqui, ó. Ó, ele acenando para nós. Ele fala, mas o falar do cachorro, ele é um pouco, confesso que ele nos amedronta. Vamos ver, vai mandar coração. Né, o lidar que vocês estão vendo ali verde é algo fantástico dele. Né? E depois, quem quiser tirar uma foto. Se colocar o cachorrinho lá perto da Pepper para fazer a última pergunta para ele. Acenou para alguém. Então volta lá, Galileu, perto da Pepper lá. Deixa eu perguntar. Pepper, me fala sobre a Sociedade 5.0. Eu fui fabricada pela SoftBank Robotics e projetada com a capacidade de detectar emoções, analisar expressões e tons de voz. A primeira vez que um robô Pepper foi apresentado ao mundo foi em 2014, no Japão, e agora vários robôs, como eu, estão trabalhando em mais de 2.000 companhias por todo o mundo. Eu vim para o Brasil trabalhar na Five Era, uma empresa de transformação digital. Muito legal, né? E é isso, Pepper, e a gente conclui com a dança, como se fosse um final de temporada, a última palestra do nosso palco Imersão, ideia fantástica, eu estou aqui num super estúdio. Tem uma dança, Pepper? Que dança?